que era exemplo para você, era testemunho de fé, de fortalecimento, e esse legado ficou, esse testemunho. É esse o sentido dos heróis da fé. Olhe a grande nuvem de testemunhas. Eles não estão no céu, lá nos observando, não é isso que está acontecendo. Eles não são como uma plateia no estádio olhando para nós lá correndo. Mas eles são testemunhas que Deus sustenta até o fim. Deus nos deu testemunho delas. É como se existisse uma cena com as coisas acontecendo. Tem alguma coisa concorrendo aqui. Desliga de baixo, pastor. Aí. Não. E um eco. É. Eu tive uma oportunidade, certa vez, de ter ido aos Estados Unidos. E lá passei em Disney World. E entrei num cinema. E o cinema era tipo uma meia laranja. Ele era redondo assim. E você entrava dentro daquela coisa redonda. E o filme passava em toda a tela, no teto, à sua volta. Ou seja, você estava no centro, dentro do filme. Conforme o filme movimentava, você perdia até equilíbrio, porque você estava junto. É essa a ideia. Estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas e tanto testemunho, e nós estamos aqui correndo, como se tivesse tudo produzindo esse incentivo maior. Olhe para os vencedores. Como que nós vamos olhar para os vencedores? Exemplo: você está tendo problema familiar, lutas, dificuldades com a família? Leia a vida de José, o herói da fé. A vida está difícil, concorrida, muito trabalho, não está dando conta de tudo que precisa ser feito? Leia Moisés. 1 milhão de pessoas, lá tudo por conta dele. E Deus dando força para ele conseguir realizar aquela obra. Olhe para os vencedores. Olhe. Depois, olhe para si mesmo. Segunda parte do versículo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando para quê? Para que corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então, desembaraçando-nos do quê? De todo o peso. Desembaraçando-nos do quê? Do pecado que tenazmente nos assedia. Então, após o escritor descrever a arena, o estádio, o autor passa uma análise da própria corrida. E nessa corrida, ele olha a preparação do atleta, a minha e a sua preparação. Ele olha o alvo, qual é o trajeto que nós vamos correr, quais são os obstáculos que nós vamos ter. Se prepare para a corrida, é isso que está acontecendo. Desembaraçando-nos. Esse verbo tem força de ação imediata. Ou seja, faça agora. Conclua agora. Decida agora. Desembaraçando. Que essa palavra possa desafiar o desembaraço agora. Sua decisão agora. Se desembaraçar. Agora, desembaraçar do quê? Desembaraçar-se do pecado. Esse despojar-se do pecado, nós precisamos compreender essa palavra peso. Essa palavra peso aqui, ela tem a ideia de volume de coisas supérfluas. O que é uma coisa supérflua?
é alguma coisa que você pode viver bem sem ela. Sim. Isso. Só que essa coisa que você pode viver bem sem ela está atrapalhando você na corrida. Você está participando desta corrida vestido de astronauta. Não dá para correr. É peso. Não é roupa apropriada para correr. E é esse o peso que está falando aqui. Como se fosse um excesso de vestimenta. Ou seja, aquilo que está sendo obstáculo para a sua fé. O que tem impedido você de se desembaraçar? O que está impedindo você correr melhor? De você ser um crente melhor? É isso que o texto está falando. Quais são as coisas que estão tomando a sua cabeça, o seu tempo? É o testemunho da gente, né? É, que faz a pessoa de fora ver. isso, mas só, aí a questão é o seguinte: aqui está trabalhando com a rotina de vida, gente. O que está sendo a sua rotina de vida? O que está tomando o seu tempo? Trabalhar, lógico que precisamos trabalhar, mas o que está sendo supérfluo? O que está indo além? O que está ocupando a sua mente? Percebendo? Ah, eu passo o dia preocupado. O que eu vou fazer à noite? Eu vou passear. Aí esse final de semana eu vou... A sua mente está. Eu não vejo a hora de eu poder sentar e ler a Bíblia e orar. É isso? Exatamente. É outra coisa. Essa outra coisa é supérflua. E é um peso. Esse é o peso que o texto está falando. Desfazer-se de certas coisas em resolução firme. É isso. Desembaraçando de todo o peso. É uma decisão. Deixa, decida, resolva agora. Deixa o peso. O que mais? Desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Interessante que a palavra pecado aqui está no singular. Não fala dos pecados. Não fala de algum pecado mais perigoso do que o outro. Não está falando disso. Ele está falando do pecado em si. A concupiscência, o desejo, a natureza pecaminosa que eu tenho e que você tem também. É a tendência para o pecado. E essa tendência nos assedia. Porque essa tendência nos faz pecar toda sorte de pecado. É a fonte. E isso daí impede que a gente possa correr bem. Essa tendência para o pecado é um impedimento para a corrida. E esse assédio, note que é um assédio, facilmente nos rodeia, envolvendo o nosso espírito, a nossa alma e até o nosso corpo. Existe uma luta, sabemos disso, da carne e do espírito. Isso nós sabemos. Agora, o que nós precisamos refletir aqui é qual tem sido a sua luta. Qual é essa luta? Aonde está sendo o ponto que você está sendo pego e está se tornando peso e está impedindo que você corra? É esse o ponto. É essa reflexão. O que está te assediando? Desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Tenaz, não é cola? Não tem cola tenaz. Tenazmente. Ali. Corramos. A ideia de se correr é a ideia de correr contínuo. Mantenha-se correndo.
Não pare de correr. Você está numa maratona. E uma maratona nessa vida é o viver em Cristo, é o viver para Cristo, é o servir ao Senhor, é o comungar com o Senhor, é adorar o Senhor, é a razão de viver. E uma maratona, o percurso é longo, é difícil, exige esforço, exige resistência, dá cansaço. Acredite ou não, quando eu era mais novo eu corria né? Para me preparar para jogar futebol. Tinha uma barreira, 20 minutos. Quando chegava nos 20 minutos, dá vontade de parar. Mas você tinha que forçar para passar os 20. Daí você via, você passava. Era aquele momento. Era o preparo físico. Na nossa carreira espiritual, na nossa corrida espiritual, tem momentos de fadiga, mas existe perseverança, esforço. Não ceda. Quais são as coisas que podem ceder? Decepções? Eu estou decepcionado com aquele irmão. Perdi a motivação de ir na igreja porque aquele irmão, olha... Ué, nós estamos aqui para adorar Jesus ou para adorar o irmão? Tem a situação do Santo dos Santos, a falta da comunhão. Isso, verdade. Para se manter no Santos dos Santos é necessário comunhão com os irmãos. Verdade. Agora o irmão é pecador, viu? Eu não sei o que ele fez, mas ele é pecador. Olha que pecador. Até inveja. Inveja do outro irmão que corre melhor do que eu. Eu me sinto até constrangido de estar perto daquele irmão. Ele parece tão santo que... Puxa, eu me sinto no inferno. Vocês estão pensando? Eu já escutei coisas assim. E já percebo que existem atitudes assim. São atitudes de pecador. Que precisa deixar o fardo para correr bem. Nós temos adiante de nós um percurso, uma carreira que nos está proposta para mim e para você. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para os vencedores. Olhe para si mesmo. Olhe para o Senhor Jesus. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente. Esse olhar firmemente significa tirar a vista das coisas que estão perto e desviam a nossa atenção e fixar o olho no alvo. Da mesma maneira que às vezes eu corria para poder jogar. Eu disputava a Paulista de salão. Eu era goleiro. Casa cheia, torcida pressionando, a galera atrás do gol pressionando o goleiro, o adversário provocando, te xingando. Qual que era o segredo? Olhe firmemente na bola. Se concentre. A coisa chegava num ponto de concentração que eu não enxergava nada que estava acontecendo em volta e nem escutava. Concentração total. Olhe para Jesus firmemente. Concentre em Jesus. Olha para o Senhor Jesus. Esqueça. O mundo está à sua volta. Satanás está fazendo propostas. O teu pecado que tenazmente assedia está clamando por pecar.
Olhe firmemente para Jesus. Porque Jesus é o autor. Lembra que nós estudamos que ele é o autor da salvação? Ele é o pioneiro. É ele que vai à frente. Ele é o capitão da salvação. Ele adentrou nos santos dos santos à nossa frente, para que nós pudéssemos entrar após ele. Não vamos ficar do lado de fora do tabernáculo, vamos entrar com ele. Ele é o autor da salvação, ele é o pioneiro, é ele o capitão da salvação, é ele que sai na frente. Olhe para ele e siga. E consumador da fé. É ele que aperfeiçoa a minha e a sua fé. É ele que vai trazer a maturidade que precisamos. É ele que deve reger a fé do nosso coração. É ele que deve conduzir a vida do cristão. Ele que deve ser a fonte da nossa força nessa corrida. Cristo, o consumador da fé. Como filho do homem, como Deus homem, ele é o grande pioneiro. E ele alcançou já o seu ideal. Ele já terminou a corrida. Ele já está dessa do Pai. E ele está lá o quê? Como intercessor. Ministrando pelo Espírito Santo, à luz da palavra, a força, a perseverança e toda a graça necessária para a minha vida e para a sua vida. Jesus é o aperfeiçoador da nossa fé. Olhe para ele e você vai desfrutar disso. O qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Interessante essa questão aqui, que essa alegria não é a glória que ele renunciou para encarnar. Não é esse aspecto. O aspecto da palavra alegria aqui é recompensa do seu alto sacrifício. Ou seja, ele estava com alegria, porque viria salvar a mim e a você. É a alegria de trazer a salvação. A alegria de levar consigo a natureza humana diante do trono de Deus. Como assim? Quando ele deixou a sua glória, ele deixou a sua glória como Deus. Quando ele retornou para a sua glória, ele retornou como Deus homem, levando a nossa natureza humana diante do trono de Deus. A alegria de realizar essa obra. É isso que o texto está falando. E lá, ele poder administrar do seu trono intercessão, administrar do seu trono o agir do Espírito Santo para nos aperfeiçoar e nos santificar. Cristo capacita. E ele também dá o exemplo. Ele já fez essa corrida. Ele já fez essa carreira proposta. Ele já está ali vitorioso. Ele é mais que vencedor. E toda a condição de sermos mais que vencedores, ele nos dá. Precisamos o quê? Olha para os vencedores, aqueles que já correram. Olhe para si mesmo. E olhe para o Senhor Jesus. Precisamos tomar posse dessa salvação. Ele nos deu a salvação. Precisamos tomar posse disso. Precisamos valorizar essa salvação que Cristo tem nos dado. Precisamos dar testemunho. Da mesma maneira como existe o testemunho, precisamos dar o nosso testemunho. Sermos testemunho também. Precisamos proclamar, pregar, viver esta salvação. Que assim o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé?
Senhor, queremos, de fato, estarmos olhando os exemplos de fé do passado. Analisarmos essas vidas, essas lutas e as vitórias que eles tiveram pela fé. Precisamos para isso estarmos olhando para dentro de nós mesmos e avaliar tudo aquilo que tem impedido de corrermos melhor. Impedido de podermos nos manter na carreira proposta. E que possamos olhar firmemente para Ti, o Senhor Jesus. E caminharmos uma fé vitoriosa, objetiva, com propósito para a vida, uma razão de viver. Para isso, ó Deus, precisamos contar com o amor do Deus Pai, com a superabundante graça de Deus o Filho, o Senhor Jesus. Sim, Pai. E a presença em nós, ensinadora, consoladora, fortalecedora de Deus o Espírito Santo. Que assim possa ser com nossas vidas, a Tua igreja aqui. Amém. Amém.